Muito bem, alunos, na nossa quarta semana do nosso curso, nós vamos estudar os chamados diagramas de interação no ML. A questão de dois tipos, diagramas de sequência e diagramas de colaboração. Esses diagramas permitem que a gente represente as interações, as trocas de mensagens entre os objetos, no sentido de realizar, de fazer com que os casos de uso sejam realizados no sistema. Então nós temos diagramas de sequência, conceitos de objetos, mensagens e linhas de vida e como representá-los. Mesma coisa para os diagramas de comunicação. Para finalizar aí com uma comparação entre os dois, semelhanças e diferenças, ok? Então, primeiro, em UML, quando ocorre um diagrama de comunicação ou colaboração? No caso, quando ocorre um diagrama de interação, né? Diagramas de caso de uso expressam quais funções que devem existir no sistema, quais os atores participantes e como tais funções estão relacionadas. Então, casos de uso definem o que será feito e não como será feito. Então, esse foi o primeiro diagrama que a gente estudou, certo? Essa sequência de diagramas, ela existe para você modelar sistemas em UML. O primeiro diagrama que você faz de caso de uso. Logo após expressar quais funções o sistema deve ter, nós representamos o diagrama de classes, ou seja, quais os elementos farão parte do sistema na forma de classes e objetos. Para cada caso de uso, procura-se identificar quais as classes que fazem parte e como os objetos dessas classes estão associados, né? Então nós identificamos quais as classes e quais os tipos de objetos. É exatamente o que fizemos na semana passada, tá? Logo após identificar casos de uso e classes, é o momento de identificarmos os próximos diagramas. Então a gente tem que pensar o seguinte: depois do diagrama de casos de uso e classes, como vão ser expressas as interações entre os objetos para que os casos de uso de fato ocorram, né? Para que os casos de uso sejam realizados. O caso de uso diz o que o sistema deve fazer e não como ele vai fazer. O diagrama de classes representa mais ou menos quais os elementos vão fazer parte. Agora, não existe ainda um diagrama que represente, não vimos ainda, né, o diagrama que represente essas interações. Então, outra pergunta: como os objetos que fazem parte do modelo da análise orientada a objetos irão interagir uns com os outros através de trocas de mensagens? Nós sabemos que a base para representar um objeto são atributos e operações. A base para representar uma classe são atributos e operações, ou chamadas mensagens. E que objetos podem trocar mensagens entre si. Então, como nós representaremos essa troca de mensagens? O que essa troca de mensagens quer dizer, na verdade, né? E como representar as trocas de mensagens entre objetos de forma a fazer com que o caso de uso seja realizado, ok? Fazemos isso com chamados diagramas de interação. Esses três itens aí são representados nos diagramas de interação. Por exemplo, em um sistema bancário, depois que você identifica os requisitos do sistema, você vai identificar lá um requisito: o sistema deve permitir o saque de algum valor. Então você vai identificar o caso de uso sacar. O caso de uso sacar é definido como uma funcionalidade do sistema. Após identificar tal caso de uso, você vai tentar identificar quais são as classes para esse caso de uso e representar os relacionamentos que existem entre elas. Para que o caso de uso seja realizado, ou seja, para que ele seja concluído, nós devemos pensar no contexto de realização do caso de uso, ou seja, como as classes vão interagir, aliás, os objetos das classes vão interagir, de forma a fazer com que o saque seja realizado, seja descrito a sequência de realização do saque, desde o começo até o final. Qual objeto faz parte do começo da interação e qual objeto faz parte no final da interação. Então, para que o caso de uso seja realizado, ou seja, concluído, é necessário expressar como será o comportamento e quais as interações que devem existir entre quais objetos, de modo a ilustrar as etapas para a conclusão, do início até a conclusão do caso de uso. Então, isso é expresso em dois diagramas, chamados diagramas de interação, que são diagramas de sequência e de colaboração ou comunicação. Okay? E o que é um diagrama de sequência? O próprio nome já indica que vai representar uma sequência de interações entre objetos. Tá? Agora, a forma como ela vai ser representada visualmente é que vai definir a diferença entre ela e o próximo diagrama. Então, um diagrama de sequência é criado para a modelagem das interações entre os objetos, assim como o de colaboração. Deve-se representar aqui o comportamento de vários objetos, dentro de um contexto de um caso de uso, ou a partir das mensagens que são trocadas entre tais objetos. Então, é apenas uma representação da sequência de interações, de trocas de mensagens. Essas mensagens eu que vou determinar quando eu estiver modelando. Essas mensagens vão fazer parte do objeto, mas eu que vou determinar a sequência de interações, baseado, é claro, no que eu quero que o sistema faça para mim. Certo? Então, no diagrama de sequência, as interações entre os objetos são realizadas enfatizando o tempo de sequência. Tá?
Os principais elementos do diagrama de sequência são os objetos e as interações entre eles e as mensagens. Objetos interagem entre si, trocando mensagens. Agora, de que forma, né? Aí vem a questão da representação temporal do sistema. O diagrama de sequência representa uma visão temporal do sistema. Cada objeto possui uma linha de vida que define o seu tempo de vida naquela interação. Okay? Então, eu vou representar basicamente três coisas: objetos, mensagens e linhas de vida, ou linhas temporais de objetos. Nós vamos ver o que cada um desses elementos diz respeito, a que cada um desses elementos se refere. Então, por exemplo, sendo bem direto aqui, nós temos um diagrama de sequência, onde nós temos três objetos. O primeiro objeto se chama uma pessoa e é da classe pessoa. O segundo objeto é um objeto da classe controle de segurança e não precisa necessariamente ser identificado. O diagrama de sequência permite que eu faça isso, não há necessidade de representar o nome do objeto, é opcional. Aqui nós representamos, aqui nós não representamos. E o outro objeto da classe log. Né? Então dá para identificar aqui que o objeto da classe pessoa enviou uma mensagem para o objeto da classe controle de segurança e essa mensagem, aliás, solicitou uma mensagem. E essa mensagem tem o nome de login, tem um parâmetro chamado pessoa e tem um retorno chamado boolean, tipo lógico, no caso lógico, verdadeiro ou falso, né? Só que nesse caso aqui não é muito importante essa questão aqui de retorno. A questão é a seguinte, é da ideia. Então a classe, o objeto da classe pessoa solicitou um login para o objeto da classe controle de segurança. As informações passadas desse objeto para o outro foram utilizadas nessa outra mensagem, que é uma mensagem chamada da classe para ela mesma, do objeto para ele mesmo. A mensagem chama-se autentica. Né? E depois da autenticação, o objeto da classe controle de segurança enviou uma mensagem para o objeto da classe log, registrando uma pessoa no sistema. Então dá para perceber claramente aqui que nós temos objetos, são representados aqui, ó, de maneira na horizontal. Linhas de vida são essas setas verticais, certo? Na verdade, a linha de vida é essa seta preenchida. Okay? Ela identifica o tempo na sequência em que o objeto vai existir, ou seja, em que o objeto pode realizar interações. Nós percebemos claramente aqui que é como se o objeto controle de segurança começasse a existir nesse ponto e terminasse a sua existência nesse ponto. Então aqui fica bem claro a questão da sequência das realizações das mensagens, né? Tá, a primeira mensagem login realizada, depois a mensagem authentic realizada, depois a mensagem registra login é realizada. Ok? Então, objetos, linha de vida, que é isso, e mensagens. Então aqui nós temos três objetos interagindo em um caso de uso. O caso de uso poderia ser login, efetuar login, autenticar o usuário, né? Poderia ser um caso de uso login de um sistema de módulo de segurança. Dá para inferir da própria imagem. Os objetos são representados por nomes de variáveis ou somente pela classe a qual estão associados. Então, por um nome de uma variável, a variável que chama uma pessoa, pessoa, ou apenas pela classe a qual o objeto está associado. As mensagens são trocadas entre objetos da classe pessoa, controle de segurança e log. Né? Classe pessoa, controle de segurança e log. E por fim, as mensagens, né, são, no caso, representadas por uma seta que parte do objeto que a chamou. Aqui, no caso, a mensagem login é representada por uma seta que parte desse objeto para o objeto que de fato executará a mensagem. Ok? Outro exemplo mais genérico do diagrama de sequência. Nós temos aqui três objetos, objeto 1, objeto 2, objeto 3. O objeto 1 envia uma mensagem chamada mensagem 1 para o objeto 2. Essa mensagem ela faz parte do objeto 2. Então ela está apenas sendo chamada de 1 para 2. Então enviar mensagem não quer dizer que a mensagem ela pertence ao objeto 1, não. Ela é uma mensagem que pertence ao objeto 2 e que é solicitada pelo objeto 1. Então após a realização da mensagem 1, nós vamos ter aqui a mensagem 4? Não. Nós vamos obedecer a essa sequência da esquerda para a direita. Então depois da mensagem 1, por que obedecer essa sequência? Né? Exatamente pela questão vertical, tá? Exatamente por essa questão vertical. Então, obedecendo a sequência das linhas do tempo, né, e essa sequência de cima para baixo na vertical, nós percebemos que a primeira mensagem é a mensagem 1 trocada entre o objeto 1 e o objeto 2, é uma mensagem normal. A segunda mensagem trocada entre o objeto 2 e o objeto 3. A terceira mensagem é uma mensagem de retorno, enviada do objeto 3 para o objeto 2. A quarta também é uma mensagem de retorno. E depois da quarta mensagem, o objeto 2 passa a não mais existir nesse contexto.
Ou seja, a linha de vida do objeto 2 indica exatamente o período em que ele vai existir no contexto do diagrama de sequência. Ele começa exatamente aqui e ele termina aqui, né? Embora continue aqui a representação na vertical, a sua linha de vida diz que ele vai existir só nesse instante de tempo na sequência. Mesma coisa para o objeto 3, ele existe apenas nesse instante em que ele interage com o objeto 2. Mas ele pode voltar a existir? Pode, normalmente, né? Em um outro momento, que é exatamente o que acontece aqui quando a mensagem 5 é chamada e o retorno é colocado de volta pela mensagem 6, ok? Então, elementos do diagrama de sequência nós sabemos que são objetos, linhas de vida e mensagens, tá? Então, objetos são dispostos de maneira horizontal no diagrama, a gente já percebeu por essa representação, horizontal. A ordem dos objetos não é tão importante como a ordem da disposição das mensagens. Objetos devem ser esboçados de maneira mais legível possível. Então a ordem da representação desses objetos não é tão importante. O que é importante é a realização dessas mensagens, a sequência de realização dessas mensagens. A escolha do primeiro objeto é importante, pois a partir dele todos os outros demais serão ativados, tá? Então, o primeiro objeto dispara a primeira mensagem e a partir daí os outros objetos que são criados vão chamando e criando outros objetos e vão sendo representados no diagrama de sequência. Com exceção do primeiro objeto, recomenda-se que antes de enviar qualquer mensagem a outro objeto, este deverá primeiro ser criado, com a chamada de uma mensagem de criação, create, né? Então, toda e qualquer mensagem enviada ao objeto deve ser enviada depois da mensagem de criação. Então é uma seta normal apontando desse objeto aqui, do objeto que chamou, para o objeto que contém a mensagem. Então, antes de chamar qualquer mensagem, devemos criar o objeto, tá? Com a mensagem de criação. Vamos ver o que é essa mensagem mais à frente. Representar objetos. Dessas duas formas, né? Objeto 2 pontos nome da classe ou 2 pontos nome da classe. Então nós temos exemplo, A1 2 pontos aluno, M 2 pontos matrícula, 2 pontos login. Então ou nós definimos a variável para o objeto ou não definimos, ok? E o que seria linha de vida, tá? São dispostas de maneira vertical no diagrama, apresentam o tempo de vida dos objetos, ou seja, um instante no intervalo vertical em que o objeto existe e pode receber interações e mensagens. É aquela seta vertical que define aquele intervalo em que eu posso trocar mensagens com o objeto. Então, o tempo de vida de um objeto é um intervalo desde o instante em que o mesmo foi criado até o instante em que ele é destruído, ou seja, é um intervalo entre as chamadas das operações create e destroy, certo? Essa operação create é para criar o objeto, é a primeira mensagem chamada para criar o objeto, e a última mensagem chamada para destruir o objeto, para deixá-lo desabilitado, é a destroy, né? E mensagens, tá? As mensagens são setas indicando a chamada de alguma operação de um objeto. São chamadas segundo uma sequência lógica dentro do contexto geral do caso de uso. Então, como eu falei antes, muito mais importante do que representar os objetos é representar a ordem de troca de mensagens entre eles. Repara que essa ordem ela é, lógico, sequencial, mas ela é bem mais enfatizada pela ordem, pela representação na vertical. Então, uma seta que está mais acima é chamada antes de uma seta que está mais abaixo, ok? São chamadas segundo uma sequência lógica dentro do contexto geral. Então, os tipos de mensagem, os três tipos: mensagem de criação, mensagem de retorno e mensagem de destruição. Então, mensagem de criação aponta diretamente para o objeto, é marcada com a cláusula create, né? A mensagem de retorno é opcional, normalmente é omitida e representada por uma seta tracejada, não precisa ser rotulada nem associada a uma operação ou método. A mensagem de retorno é mais para efeito informativo, tá? E mensagem de destruição indica o término da vida de um objeto e é marcada com a cláusula destroy. Além desses três tipos de mensagem, nós temos a mensagem normal, certo? Então, mensagem de criação, retorno e destruição. Essa aqui seria a mensagem, deveria ter uma mensagem de criação antes da mensagem 1. Né? Deveria ter uma mensagem de destruição antes da mensagem 5. E a mensagem 4 é a mensagem de retorno. A mensagem 1 são as mensagens normais, né? Entre troca entre os objetos, tá? Okay? Ainda temos os dois tipos de mensagem com relação às mensagens normais, né? Síncrona e assíncrona, tá? Mensagem síncrona: a chamada de uma mensagem exige uma mensagem de retorno para o objeto que a chamou. É representada por uma seta de extremidade cheia. Então, toda vez que nós tivermos aqui, ó, uma seta com a extremidade cheia, nós temos uma mensagem síncrona, ou seja, uma mensagem que exige que nós tenhamos um retorno, uma mensagem de retorno. Toda chamada de uma mensagem que exige uma mensagem de retorno para o objeto que a chamou
é mensagem síncrona. E toda chamada de mensagem que não exige um retorno para um objeto que a chamou é denominada mensagem assíncrona. E a mensagem assíncrona é representada por uma seta com uma extremidade não preenchida, certo? Então, para essa seta aqui, eu preciso de uma seta de retorno. Para essa seta aqui, eu não preciso necessariamente de uma seta de retorno. E toda e qualquer seta de retorno é representada por essa seta tracejada, sendo opcional. Apenas no caso em que a mensagem for assíncrona, certo? Quando a mensagem for síncrona, é obrigatório que exista a mensagem de retorno, ok? Então, outro conceito aqui diz respeito à condição de guarda, né? Nesse diagrama de sequência, nós temos exatamente aqui um exemplo de login, de autenticação, certo? É importante observar aqui que existe uma certa flexibilidade para elaborar diagrama de sequência, ou seja, você pode elaborar inserindo mais informações ou menos informações, por exemplo, inserindo parâmetros nas mensagens, certo? Inserindo um retorno. Esse comandozinho aqui diz respeito à situação em que o usuário está ok numa tela de login ou numa situação de autenticação, tá? Então, nessa sequência aqui de interações, nós temos inicialmente o seguinte: após criar o objeto tela login, o objeto usuário, no caso o ator usuário, informa os dados para o login. Então, logo após informar os dados para o login, o objeto tela login, ao criar um outro objeto usuário, repassa esse login para o conjunto de usuários para consultar, para ver se esse usuário está cadastrado ou não. Então, essa condição de guarda representa exatamente uma situação condicional. Se o usuário tiver ok, ele mostra a tela principal. Se o usuário não tiver ok, ele vai para a próxima interação, que é destruir o objeto. Então, a condição de guarda nada mais é do que um texto representado entre colchetes, certo? Em alguns exemplos vocês vão poder observar que as condições de guarda, a representação das próprias mensagens podem ser mais simples ou podem ser mais complexas, podem ter mais informação associada, certo? Mas a lógica aqui é a mesma. Nós podemos perceber aqui também uma interação entre o objeto tela login e o objeto tela principal, certo? Essa operação create aqui, né, exatamente cria o objeto tela principal, e a condição de guarda é essa informaçãozinha que está representada dentro desses colchetes, ok? Então, o que falamos aqui, ó, ao chamar uma mensagem de um objeto A para um objeto B, esta deverá ter um nome significativo. Algumas vezes a chamada de uma mensagem está condicionada à ocorrência de alguma situação. Quando isso acontece, a mensagem pode ser precedida de uma descrição simples entre colchetes. É o que acontece exatamente nessa situação aqui. Condição de guarda é isso, tá? Então, uma mensagem pode conter parâmetros ou pode retornar algum valor de algum tipo, dependendo da situação. O que acontece nesse caso, né? Nós temos uma mensagem simples com parâmetros, uma mensagem informar dados enviada de usuário para a tela login. Nós temos uma mensagem mais sofisticada com mais informações, a mensagem consultar o usuário, ela mais ou menos como se retornasse um valor para essa variável usuário ok, vamos dizer assim. Então, o usuário ok recebe a consulta de usuário que é realizada na entidade aqui no objeto usuários, certo? Passando um valor de login e um valor de senha. Aí o que acontece? Se o usuário ok, que esse valor que foi armazenado for verdadeiro, né, true, eu uso uma cláusula aqui create para criar um objeto tela principal e mostrar a tela principal para o usuário na situação, no caso, né, na condição em que o usuário ok for verdadeiro, né. No outro caso, caso eu não chegue a essa situação, eu destruo o objeto, o próprio objeto destrói ele mesmo, né. É uma mensagem chamada automensagem, ok? Em muitos casos, mensagens são representadas de forma mais simples, somente com o nome referente à mensagem procedido de parênteses. Então, no nosso caso aqui, para os nossos exemplos, nós vamos representar mensagens dessa forma: realiza cadastro cliente, verifica pendências em estoque, calcula valor total da venda, realiza matrícula no sistema, etc, né? Então, nossas mensagens são de maneira simples, não vão possuir parâmetros, não vão possuir retorno, certo? Existe uma maneira geral de representar, mas aqui nós vamos representar mais em termos didáticos, né, de maneira mais simples. Então, quais são os passos para se construir um diagrama de sequência, se eu quiser representar um diagrama de sequência para o problema que eu estiver modelando? Então, inicialmente eu vou escolher um caso de uso, logo após eu vou identificar os objetos que fazem parte da interação,
Em seguida eu vou identificar as mensagens trocadas entre os objetos. Logo após eu vou identificar a sequência da troca de mensagens. E por fim eu vou identificar qual o primeiro objeto que realiza a interação, aquele objeto que vai iniciar a sequência de interações. E essa sequência ela tem que ser lógica, ela tem que dizer respeito ao contexto do caso de uso, e cada mensagem é representada dessa forma aqui, ok? Então, ao identificar o primeiro objeto que vai realizar a interação, tanto em diagramas de sequência como em colaboração, os objetos, dependendo da situação modelada, podem ser substituídos por atores do caso de uso, especialmente quando iniciam a ação relacionada à sequência modelada. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que tanto em diagrama de sequência como em diagrama de interação, o primeiro objeto aqui não precisa necessariamente ser um objeto de fato. Objetos são representados por um retângulo, certo? E por aquela convenção que a gente adotou. Mas o primeiro objeto aqui, nos diagramas de interação, pode ser sim um ator do caso de uso, ok? Outro exemplo, né? Vamos ver alguns exemplos de diagrama de sequência. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 objetos: cliente, sistema e-commerce, carrinho de compras, sistema de entrega. Nós temos aqui a seguinte sequência: primeiro, consultar produtos, depois retorna aqui tem uma mensagem de retorno para exibir a lista de produtos, em seguida adicionar produtos, remover produtos, editar produtos, e pronto. A partir daqui o objeto carrinho de compras não existe mais. Então, antes dessa sequência de interações, nós tínhamos inicialmente o seguinte: o cliente no sistema de e-commerce consulta os produtos, o sistema retorna a lista de produtos para o cliente. Após ter essa lista de produtos, então logo abaixo, o cliente pode adicionar, pode remover, pode editar, mas não mais do sistema de e-commerce, e sim do outro objeto chamado carrinho de compras. Tá? Em seguida, o cliente pode finalizar a compra, onde é enviado uma mensagem para solicitar a forma de pagamento. Logo em seguida, o cliente informa a forma de pagamento, confirma os valores e efetiva a compra. E após efetivar a compra, é enviado uma ordem de serviço para um outro objeto. Então, repara que o tempo de vida do objeto sistema de entregas é muito pequeno, porque ele só vai ser iniciado quando todas essas mensagens aqui forem de fato realizadas. E outra coisa importante é que essa numeração 1, 2, 3, 4, ela é opcional, certo? Eu não preciso dessa numeração para entender essa lógica de funcionamento desse diagrama. Dá para você observar claramente que essa sequência toda aqui diz respeito à lógica, sequencial de um sistema de e-commerce, de vendas na internet, em que o cliente ou o usuário vai adicionando itens ao seu carrinho, vai editando itens ao carrinho e finaliza a compra, e logo após essa compra é enviada para um sistema de entregas, ok? Um outro exemplo, nós temos um diagrama de sequência, nós temos 3 objetos: o objeto aluno, o objeto sistema e o objeto impressora, certo? Inicialmente, o objeto sistema é criado pelo objeto aluno, ok? Por uma cláusula create, não é representado aqui, certo? Mas se fosse representado, nós teríamos aqui do objeto aluno para o objeto sistema uma seta, com a cláusula de criação. Então, logo após, o aluno solicita o login para o sistema e a mensagem de retorno é enviada. Essa mensagem de retorno também é opcional. Essa mensagem de retorno não diz respeito necessariamente a uma mensagem, é apenas uma identificação. Pode ser um texto, pode ser algum resumo da operação, ok? É uma identificação. Logo após, o aluno realiza a matrícula, e aqui nós temos uma condição de guarda. Nós temos duas situações: se a turma estiver sem vaga, o sistema retorna para o aluno uma mensagem de turma cheia, alguma identificação que informe isso. Se a turma estiver com vaga, o sistema envia para a impressora uma operação de imprimir relatório, certo? E em seguida, o sistema retorna uma mensagem matriculada para o usuário ou aluno. Então, verifica-se claramente que nesse caso aqui nós não temos uma representação numérica, uma numeração, mas conseguimos entender claramente o que acontece desde o início, da primeira interação até a última interação. Então, o objeto que vai iniciar a interação é muito importante. Geralmente é o objeto que possui a maior linha de vida, ou seja, aquele que vai existir do início até o fim, e nesse período que ele existe, os outros objetos vão sendo criados ou destruídos. Então a linha de vida de sistema foi até aqui, e logo após foi iniciado novamente e depois destruído. E o objeto que tem menor linha de vida, geralmente são os objetos lá do final, ok? Então aqui são as condições de guarda, como eu havia falado. E o que são diagramas de colaboração? O diagrama de colaboração possui a mesma ideia do diagrama de sequência.
que é ilustrar as interações que ocorrem entre os objetos. É claro, é um tipo de diagrama de interação, ou seja, a sequência de mensagens que são trocadas entre eles. No entanto, a colaboração na UML 1.3 ou comunicação na UML 2.0, né, não é representada temporalmente em uma linha horizontal ou vertical, como no diagrama de sequência. A linha horizontal representa os objetos, a vertical representa o tempo. Então nós não temos uma representação definida de tempo da sequência das interações. Aqui no diagrama de colaboração nós temos cada interação numerada e a ordem de realização é indicada pela sequência da mensagem. Ou seja, cada interação tem um número e os objetos não estão representados graficamente daquela forma sequencial, certo? A sequência é identificada pela numeração, só isso. Então, nós temos no diagrama de sequência a representação temporal gráfica. No diagrama de colaboração, nós não temos essa representação temporal gráfica, nós temos números indicando a ordem das mensagens. Então, os elementos do diagrama de colaboração são os mesmos de um diagrama de sequência, com exceção do conceito de linha de vida. Não temos conceito de linha de vida em diagrama de colaboração. Acaba sendo um pouco mais complicado visualizar um diagrama de colaboração do que um diagrama de sequência, né? Porque graficamente eles podem estar dispostos de qualquer forma. O que vai fazer com que eu verifique a ordem vai ser a ordem da numeração das mensagens. Então, objetos podem enviar mensagens para outros objetos ou para eles mesmos, uma chamada automensagem, tanto em diagrama de colaboração como em diagrama de sequência. A automensagem é aquele exemplo que eu mostrei anterior, né? Cada diagrama de sequência deve existir um diagrama deve ter um diagrama de colaboração equivalente, né? Por exemplo, diagrama de colaboração, olha só como é bem mais diferente do diagrama de sequência. Aqui eu não me preocupo com a ordem de disposição dos objetos, certo? Esse objeto conta corrente aqui poderia estar no lugar onde está o formulário conta, o objeto banco poderia estar no lugar onde está o objeto cliente. A questão é que as mensagens devem ser numeradas. Então, a numeração da mensagem é que define a ordem da sequência das mensagens. Então, inicialmente, o que acontece aqui? Qual é a sequência de interação nesse diagrama de colaboração? O objeto formulário conta solicita análise para criar conta para o objeto banco. O objeto banco, em uma operação, em uma automensagem, certo? Chama uma mensagem dele mesmo, chamada verifica se existe cliente, certo? Depois ele vai passar para cá, certo? Então a próxima operação, depois de verificar se existe o cliente, o banco vai chamar do objeto cliente, verifica a existência de conta corrente. Então, se tiver uma conta associada a esse cliente, ele vai dizer ou não. Depois da operação 3, o objeto banco vai chamar novamente, né, uma mensagem dele mesmo, denominada criar conta corrente, após, lógico, verificar se já existe a conta. E, por fim, a operação 5, definir limite em uma conta corrente. Então, verifica que dependendo da complexidade, dependendo do tamanho, né, acaba ficando um pouco mais complexo a elaboração, o entendimento de diagramas de colaboração. Complexo ou não, né? Basta a gente verificar a sequência. Então, 1, 2, 3 aqui embaixo, 4 e 5. Okay? E as setas sempre se mantêm aqui. Okay? Em cada operação eu tenho uma seta. Ela pode ser para outro objeto ou para o próprio objeto. Outro exemplo, nós temos aqui uma videolocadora, certo? Nós temos a primeira operação do objeto videolocadora para o objeto fita, que é essa operação aqui, get, né, código, para recuperar o código. A segunda operação para realizar um empréstimo da fita. Então a videolocadora solicita para o cliente a realização do empréstimo da fita. E essa segunda operação é dividida em 2.1, que é adicionar a fita ao empréstimo. 2.1.1, que é criar um novo item de empréstimo. 2.1.2, que é associar um novo item para aquele empréstimo. E 2.1.3, que é associar a fita para aquele item, certo? Então o diagrama de colaboração tem essa representação um pouco mais, a gente tem que olhar para a numeração para entender. Então, estruturando de outra forma, seria isso aqui. Se eu quisesse construir um diagrama de colaboração de sequência a partir do diagrama de colaboração, a primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar a ordem de execução, ou seja, verificar a numeração. Então, primeiro get código, depois empresta, depois adiciona, que é o 2.1 esse aqui, depois esse create, associa item e associa fita, ok? Então, e um diagrama de colaboração a partir de um diagrama de sequência e vice-versa, né? Ou seja, esses diagramas são equivalentes. Todo diagrama de colaboração pode ter um equivalente de sequência e vice-versa. Então nós temos aqui esse diagrama de sequência que corresponde exatamente àquele diagrama de colaboração que nós vimos anteriormente,
Então a primeira operação é exatamente a primeira operação aqui. Repara que no diagrama de colaboração, essa operação essa numeração é obrigatória. No diagrama de sequência, essa numeração é opcional. Mas isso não vai comprometer em nada o entendimento do diagrama. Até porque o diagrama de sequência tem esses itens aqui, ó, linha de vida, né, que vão permitir que eu entenda a sequência. Então, inicialmente, executa a operação do formulário de operação para o banco. Logo após, verifica se existe cliente, o objeto banco verifica. Né? Depois efetuar a operação para cliente. Aqui nós temos uns comentários, né? Essas notas aqui são notas de comentário que podem existir tanto aqui no diagrama de sequência quanto no de colaboração, certo? Então nós temos uma correspondência entre os dois diagramas, certo? E quais seriam as diferenças e semelhanças entre eles? Ambos esses diagramas permitem a representação de atores como participantes das interações, principalmente a primeira interação. É o que eu coloquei aqui neste exemplo anterior, né, de diagrama de sequência. Aqui, ó, o ator ele pode estar presente na interação, tanto no diagrama de sequência como no diagrama de colaboração. Mas ele tem que ser o primeiro elemento da interação, certo? Ambos representam objetos e não classes em interações. Nós estamos representando objetos, certo? E não classes. Em ambos podemos esboçar uma sequência de ações e troca de mensagens. No diagrama de sequência, as interações são representadas visivelmente na linha vertical e cada objeto possui um tempo de vida. Já no diagrama de colaboração, as interações são representadas por numerações e cada mensagem possui uma numeração que indica a sua ordem na sequência. Ficou bem claro nos dois exemplos que eu coloquei. A numeração em diagrama de sequência é opcional e quase nunca utilizada. Tá? Já em diagrama de colaboração é obrigatória. Em ambos os casos, nos diagramas podemos ter objetos chamando mensagens para si mesmos, que é a chamada automensagem ou autochamada. E create e destroy são opcionais em diagramas de colaboração. Okay? Então nós temos aqui algumas referências da semana que eu sugiro que vocês pesquisem. Tá? Esse assunto ele é bem pontual com relação aos conceitos, tem alguns exemplos, mas o assunto em si não é muito complicado com relação ao conceito e à teoria. Tá? Então os links principais, eu sugiro que vocês verifiquem esses dois links, tanto para sequência quanto para colaboração, e realizem as atividades de casa, plataforma e fórum. Nessa semana nós não temos atividade de classe, ok?